capacita você para levar boas novas, cumprindo o ID de Cristo, pois já é a última hora. O Senhor da ceifa está chamando. Foi Deus quem nos escolheu para a colheita final. As almas estão clamando, Jesus já está voltando. Seja você um Gideão, pronto para fazer missão. Para a colheita final, ouço o clamor de milhões, vamos se unir, Gideões, Gideões, unidos para fazer missões, Gideões, unidos para fazer missões. É com alegria que nesta noite saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero tributar a Deus honras e glórias pelo privilégio de estar em sua presença e assim poder adorá-lo na beleza de sua santidade, entendendo que somente o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Que satisfação retornar à capital das missões, no estado de Santa Catarina, a cidade de Camboriú, e nesta oportunidade poder tomar parte desta data histórica, que são os 40 anos dos Gideões Missionários da Última Hora. 40 anos unindo o Brasil e o mundo para a grande colheita final. Deus seja louvado pela vida do pastor Zilmar Miguel, sua mãe digna esposa, irmã Maria Inês, esse casal que tem a marca indelével da oração e da humildade. Que Deus em Cristo continue vos abençoando e vos guardando à frente desta bonita família, pastor Giovanni, pastor Abner, em nome de quem saúdo todos os demais membros da família. Rever aqui pastor Nilton dos Santos, presidente da convenção nesse estado, um amigo que Deus tem me dado, irmã Regina, sua esposa, é muito bom poder revê-los, pastor Sérgio Melfior, pastor Ezequiel Montanha, enfim, toda a mesa diretora da convenção do estado de Santa Catarina. Trago aos senhores saudações do presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Costa Júnior, que quis muito estar aqui, mas por motivo de força maior, não pôde estar presente, mas saúda pastor Nilson e todo o ministério, pastor Nilton e todo o ministério da igreja no estado de Santa Catarina. Deus seja louvado pela vida dos pregadores que aqui estão, tantos amigos,
da minha geração, outros de uma geração mais velha, outros de uma geração mais nova. Sejam todos louvados. Deus seja louvado pela vida de todos os senhores. Mas quero citar aqui o nome de um amigo, de um irmão, pastor Ângelo Galvão, que vai pregar amanhã à tarde. Que Deus lhe abençoe. Em seu nome, cumprimento todos os demais pregadores. Trago saudações da igreja aonde sou pastor, na cidade de Três Lagoas, no estado do Mato Grosso do Sul. Temos uma bonita caravana aí. Os três lagoenses, por favor, levante a mão aí e diga glória a Deus. Viemos numa bonita caravana. Deus seja louvado pela vida de todos vocês. Aproveitando o ensejo, quero apresentar aos irmãos uma obra que Deus tem me dado, que está sendo lançada hoje pela editora Calel, O Mundo e os Ministros do Evangelho. É o primeiro livro do pastor Eduardo Lopes. Se você quiser adquirir, só passar ali no estande da editora Calel e adquirir o seu exemplar. Quero convidar a todos que, por favor, abram vossas Bíblias, e enquanto fazem isso, no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 42, eu quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, irmã Paola. Estamos indo para 23 anos de casado, temos 2 filhos, Eduardo Júnior, esse menino bonito, que tem 15 anos de idade, e a Giovana Vitória, que está ali, com 4 anos de idade. Deus seja louvado pela família que Ele tem me dado. Eu gosto muito da expressão, abra sua Bíblia, ou abramos nossas Bíblias. A Bíblia demorou 1.600 anos para ser escrita, 16 séculos, 40 escritores, mas só um autor, Deus através do Espírito Santo. Nenhum outro livro com mais de 100 anos pode ter o autor presente quando se abre, mas a Bíblia, a Bíblia Sagrada, toda vez que nós a abrimos, o autor se põe de pé para dizer: eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Quantos nesta noite vieram ouvir o Deus que fala, falar? Dê o maior grito de glória a Deus que você puder neste recinto. Deus tem uma palavra para o nosso coração. Livro do profeta Isaías, capítulo 42, e o versículo de número 3. Vamos evocar a autoridade do texto sagrado. Isaías, capítulo 42, e versículo 3, assim está escrito: a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Olhe para alguém que está ao seu lado e repita, por favor, após mim: não quebrará a cana trilhada, e nem apagará o pavio que fumega. Dá para dizer para pelo menos mais 2 pessoas? Diga: a cana trilhada não quebrará, e nem apagará o pavio que fumega. Aqueles que podem, dêem um grito de glória a Deus e tome o seu assento para ouvir a palavra do Senhor. É perceptível, notório, visível e chega a ser tocável que a presença de Deus está neste ambiente esta noite. A emocionante cerimônia alusiva aos 40 anos dos Gideões missionários da última hora nos fez rememorar um legado de avivamento, um legado de missões que há 40 anos, oriundos desse altar, tem impactado o Brasil e o mundo. Quantos pregadores,
não foram usados nessa tribuna para impactar multidões. Quantos ministérios não nasceram impactados pelos gideões missionários da última hora? Quantos sonhos, quantas chamadas, quantas vidas afogueadas pelo poder do Espírito Santo, porque Deus acendeu uma chama em Camboriú, e essa chama não se apagará. Por várias vezes fui às lágrimas, sentado ao lado de minha esposa, relembrando de promessas, relembrando de palavras que ouvimos nesse altar. 40 anos marcam sempre um novo momento da ação de Deus na Bíblia Sagrada. E eu acredito que os 40 anos que virão pela frente, se Jesus não voltar, porque aguardamos Ele agora, será de muito poder, de muita graça, de muita glória e de muita revelação de Deus para os gideões missionários da última hora. Paira sobre todos nós a expectativa de que Deus fale conosco uma vez mais, pelo poder de sua palavra. Reconhecendo a minha total dependência de Deus, a minha limitação e pequenez, posso afirmar, sem titubear a minha fala: Deus falou comigo para esta noite. Eu sou o portador de uma mensagem de Deus para o vosso coração e para o coração dos milhares que estão conectados através das plataformas digitais. Então, a partir de agora, passo a pregar: não quebrará a cana que foi trilhada, e nem apagará o pavio que fumega. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada e nos deparamos, nobre pastor Reginaldo Ribeiro, meu amigo, com o livro do profeta Isaías, estamos nos deparando com um dos maiores ministérios do Antigo Testamento. Mas antes de falar do livro propriamente dito, me deixe falar um pouco a respeito da vida deste profeta, iniciando pelo significado do seu nome. Isaías, cujo nome quer dizer Jeová é a salvação, filho de Amós, dentro da teologia sistemática, classificado como um dos profetas maiores, porque junto com Ezequiel, Daniel e Jeremias, foram os profetas que mais profetizaram. Diz-nos a Bíblia Sagrada que o ministério de Isaías acontece exatamente do ano 740 ao ano 700 antes de Cristo. Profetiza ele por 40 anos ininterrupto. Profetiza durante o reinado de alguns reis. Passo a reportar quais reis são esses: o rei Uzias, o rei Jotão, o rei Acás, o rei Ezequias e também o rei Manassés, todos reis do reinado do sul, cujas duas tribos, Judá e Benjamim, e a capital, Jerusalém, compunham esse reino tão importante. Sabemos que após a morte de Salomão, o reino de Israel foi rasgado. Reino norte, com 10 tribos, capital Samaria, com 19 dinastias, começando pelo rei Jeroboão e terminando pelo rei Oséias. Reino sul, também com 19 dinastias, 2 tribos, como já reportado, Judá e Benjamim, capital Jerusalém, começando com Roboão como primeiro rei e terminando com o rei Zedequias. O reino norte,
vai durar cerca de 200 a 250 anos e termina no cativeiro assírio, que ocorre no ano 722, quando o imperador assírio Salmaneser invade os termos do Reino do Norte. O Reino do Sul vai passar pelo cativeiro babilônico, exatamente no ano 586, quando Nabucodonosor, o imperador babilônico, manda chamar Nebuzaradã, o capitão da guarda babilônica, e dá uma ordem para que Jerusalém fosse invadida. O Reino do Sul durou um pouco mais do que o Reino do Norte, cerca de 350 anos. Mas tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul passam por dois períodos traumáticos, que são os cativeiros. Reino do Norte, cativeiro assírio, e Reino do Sul, cativeiro babilônico. O profeta Isaías será chamado por Deus em meio a uma visão no mínimo gloriosa. Diz-nos a Bíblia Sagrada, no capítulo de número 6 do livro de Isaías, que no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías tem uma visão. Sabemos, à luz da Bíblia Sagrada, que Isaías tinha grau de parentesco com Uzias, possivelmente um sobrinho de um tio poderoso, sobrinho de um monarca proeminente. Mas agora Uzias está morto, e Isaías vai ser chamado para ser profeta, vai ser santificado. Mas o que me chama a atenção, e lá vai a primeira revelação da mensagem que o Senhor me confiou, é que no capítulo 6, pastor Renan Lopes, Isaías é santificado, mas isso não quer dizer que ele começou a trabalhar para Deus no capítulo 6, porque no capítulo 1 e no capítulo 2, Isaías teve visões. No capítulo 1, versículo 1 está escrito: visão que teve Isaías, filho de Amós. Capítulo 2, versículo 1, visão que teve Isaías, filho de Amós. Então o ministério não começa no capítulo 6, o ministério começa no capítulo 1. É que no capítulo 6, pastor Antônio Márcio, ele é santificado. E aqui vem a minha preocupação, e que vem queimando a minha alma desde quando Deus me deu a mensagem. No capítulo 1 ele tem visão, mas ainda não é santificado. No capítulo 2 ele tem visão, mas ainda não é santificado. O que nos assusta nesse tempo é o tanto de gente tendo revelação sem ser santificado. É o tanto de gente pregando, revelando, sem ter experiência e nem vida com Deus. Há de se entender que ministério não é aprovado pelo tanto que Deus te usa, mas sim pelo tanto que Deus te aprova. O que está me assustando nesta geração é que tem muita gente trabalhando para Deus sem estar com Deus. Tem muita gente achando que ministério é performance, é vanglória, autopromoção, fama na internet. Ministério vai muito além disso. Ministério não é o tanto que Deus te usa, ministério é o tanto que Deus te aprova. Que aqueles que têm visão também sejam santificados, que aqueles que pregam entendam que ainda que muitos valorizem mais o carisma do que o caráter, Deus é um Deus que valoriza caráter, compromisso, santidade para com a sua palavra. Deus não quer só te usar, Deus quer te aprovar. Se você tem coragem de me ajudar, levante o dedo indicador da mão direita, que é o dedo de profeta, aponte para alguém e diga assim: Ele não vai só te usar esta noite, essa noite Ele vai te santificar.
Diga para pelo menos 3 pessoas: não é só ser usado, é ser aprovado. E ainda tem brasa de Deus no trono, ainda tem anjo, ainda tem tenaz para santificar a vida do profeta. Aqueles que entendem o que estão ouvindo, levante as 2 mãos o mais alto que puder e segure ela levantada, por favor. Levante e toque lá no 3º andar. Se você pode, junto com a mão, levante a voz e grite comigo assim, ó: Deus! Dá para ser mais alto, diga: Deus! O que está demais tira, e o que está faltando acrescenta. Eu não quero só ser usado, eu quero ser aprovado. Se isso é verdade, junto com a mão, levanta a voz e dá o maior grito de glória a Deus que você puder esta noite. Deus precisa santificar a nossa geração. Santidade ao Senhor. Ser usado e ser também aprovado. Capítulo 1, visão. Capítulo 2, visão. Capítulo 6, santificação. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Eu vi a Adonai assentado num alto e sublime trono. Lá vai a segunda revelação da mensagem. Ele está acostumado com o trono da terra, pastor Nilton, mas agora ele viu o trono do céu. Está de luto porque o tio poderoso morreu, e o trono está vago por um momento. E esse negócio de trono parece que deixa o povo meio alvoroçado, porque quem é que não gosta de um trono? Quem é que não gosta de uma cadeira? Mas no reino de Deus, disse o profeta Daniel, que quem põe rei no trono é Deus, e quem tira rei do trono também é Deus. Se nós entendêssemos isso, não precisaríamos brigar por nada. Não deve haver rivalidade entre nós, porque aquilo que é seu, e aquilo que é meu, e aquilo que Deus estabeleceu, está estabelecido. Sabe qual é o maior símbolo e a maior essência da humildade? É quando você reconhece que alguém pode ser melhor do que você em alguma área, e isso não te incomoda, porque Deus usa cada um de um jeito, cada um de uma forma. Dá para tocar na mão de alguém e dizer assim, ó: o que é seu é seu. Não, você não disse com coragem. Diga: o que é seu, e o que é meu. E nós não precisamos brigar por nada. Então lá vai, caia por terra as rivalidades, caia por terra as vaidades humanas, caia por terra o poderio que os homens tanto querem ostentar. Aquilo que é seu, aquilo que é meu. Então você pode pôr a mão a alguém e ministrar assim, ó: eu quero te ver crescer. Se falou baixinho porque não quer de verdade, fale com coragem. Diga: eu quero te ver crescer, eu quero te ver prosperar. E eu não vou ficar com inveja, porque aqui não tem um que perde e outro que ganha. Aqui quem perde é Satanás, e quem ganha é o reino de Deus. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele está acostumado com o trono da terra, mas agora ele viu o trono do céu. Para dar glória a Deus agora, só se tiver nenhuma vaidade na sua vida, você vai se manifestar com um grito de glória. Diferença do trono da terra para o trono do céu. Trono da terra, senta um hoje, amanhã senta outro. Trono do céu, ninguém tira Deus de lá. Ele é Deus de eternidade a eternidade. Trono da terra balança, pastor Galvão. Trono de cima é sempre firme e inabalável. Trono da terra tem substituto. Trono do céu, Jeová está sentado no trono, e nós que conhecemos o seu nome, abrimos a boca para render-lhe glória, porque aqueles que conhecem o Senhor do trono não pode estar em silêncio. Eu vi. Eita, que eu estou sentindo graça. O coração parou de bater na garganta e agora está batendo no peito. Agora eu já firmei o pé no chão e vou dar lugar.
e vou entregar tudo que Deus me deu para esta noite. Levante a mão, abre a boca e dê o maior grito de glória para o Deus que está sentado no trono. Ele é digno. Eu vi o Senhor e Ele me santificou. Vai doer, mas eu preciso falar, porque o dia que eu não prestar mais para falar o que Ele me manda, não me presto nem para viver mais. Ele me santificou e me disse: perdoados estão os teus pecados, e arrancada foi a sua iniquidade. Lá vai a terceira revelação. Pecado Deus perdoa, mas iniquidade Deus tem que arrancar. Pecado Deus perdoa, agora a iniquidade tem que ser tratada. 40 anos de Gideões missionários da última hora, e um novo tempo não só para os Gideões, mas para o Brasil. Iniquidade, prática de pecado deliberado, brincar com o sagrado, profanar o santo. Mas aquele que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro está dizendo: já começou a faxina. O leão está rugindo no Brasil. As máscaras estão sendo arrancadas, e aquele que reina está dizendo: eu arrancarei a iniquidade dos altares, porque eu sou o dono da obra. Perdoados estão os teus pecados, e arrancada foi a sua iniquidade. E agora iniciará o ministério de Isaías: trabalho e santificação, santificação e trabalho. Trabalho sem santificação, escândalos. Trabalho sem santificação, vergonha. Trabalhar para Deus sem estar com Deus, ativismo eclesiástico. Pregadores profissionais, cantores profissionais, fã-clubes, celebridades do meio gospel, e o boi está tropeçando, a arca está caindo, porque essa nunca foi a proposta do reino. O reino não é levantar estrelas, o reino é levantar homens piedosos, cheios de Deus, que tenham coragem para entregar a vontade de Deus para essa geração. É melhor ser um anônimo resistente do que um famoso caído. Levante o dedo indicador da mão direita de novo e me ajuda aí, depois das 9. É 9h05 no meu horário lá no Mato Grosso do Sul, aqui já é 10, não é? É isso? Mas me ajude aí depois das 10. Levante o dedo indicador da mão direita, balance ele novamente e diga para alguém assim, ó: Ele não te chamou para ser famoso. Se falou baixinho é porque quer ser famoso. Diga com coragem. Diga: Ele não te chamou para ser famoso. Não te chamou para ser celebridade. Não te chamou para ser fã-clube, para ter fã-clube. Ele te chamou para ser fiel. Porque é melhor ser um anônimo resistente do que um famoso caído. Se tem uma meia dúzia de gideonita que concorda, faz alguma coisa para adorar. Levanta a mão, abre a boca, dá um salto dessa cadeira. Deus está falando conosco. Eu estou sentindo temor aqui. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. Se tem mais uma meia dúzia sentindo, levanta a mão e vamos adorar pelo menos por 20 segundos. Quem tiver glória, diga glória. Quem tiver aleluia, diga aleluia. Aonde houver alguém batizado com o Espírito Santo e com fogo, adore a Deus em outras línguas. Eu vou me calar por 20 segundos para te ouvir adorar.
O canal está sendo desobstruído. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascer sobre a tua vida esta noite. Anônimos resistentes, melhor do que famosos caídos. Me ajuda aqui, Jesus. Santidade ao Senhor. Resgatemos a essência ministerial a qual fomos ensinados. O livro de Isaías é um livro que retratará o seu ministério. O livro divide-se-á em 7 partes. Obviamente que não tenho tempo hábil para falar sobre as 7, mas os 66 capítulos do livro se dividem em 2 partes. A primeira parte com 39 capítulos e a segunda parte com 27 capítulos. O livro de Isaías, com os seus 66 capítulos, é considerado a Bíblia do Antigo Testamento, ou a Bíblia dentro da Bíblia. As 7 sessões de estudo vai culminar na 7ª, porque do capítulo 40 até o capítulo 66, esses 26 capítulos vão tratar de uma palavra importante chamada restauração. Deus restaurará o seu povo. Mas antes de falar do capítulo lido, que é o 42, o ministério de Isaías, depois de ser santificado, denota uma relação matrimonial, porque Isaías vai casar-se com uma mulher. Nos dias atuais, cabe dizer, ainda que tentem nos amordaçar a qualquer custo, que casamento à luz da Bíblia é um homem casado com uma mulher e uma mulher casada com um homem. O profeta Isaías casa-se com uma mulher que ele denomina e nomina no capítulo 8 e versículo 3 do seu livro, chamando a mesma de a profetisa. Ele tem com essa mulher 2 filhos, a saber, o primeiro, Sear-Jasub, e o segundo, Maer-Salal-Hasbaz. O primeiro nome hebraico do primeiro filho, Sear-Jasub, quer dizer, remanescentes voltarão. O segundo filho, Maer-Salal-Hasbaz, quer dizer, destruição iminente, castigo iminente. Sabe o que Deus está a dizer? Com os 2 filhos de Isaías, eu vou abrir uma ferida, mas eu vou fechar a ferida que eu abri. Maer-Salal-Hasbaz, haverá um castigo iminente, a vara disciplinadora se estenderá, e o cativeiro babilônico será estabelecido. Passo a reportar esse momento traumático para interpretar o nome do filho e a ferida que abre e a ferida que fecha. Diz-nos a Bíblia que antes do cativeiro babilônico, Deus levanta o profeta Jeremias. O nome Jeremias quer dizer Jeová é alto, ou Jeová eleva. Jeremias, o filho de Ilquias, sacerdote das terras de Anatote. Diz a Bíblia que Jeremias profetiza e o povo não ouve. Jeremias, aos olhos humanos, um profeta sem público, um profeta sem aplausos. Quem olha para Jeremias pode até pensar, é um fracasso, mas lá do céu Deus olha para Jeremias e diz, é um sucesso,
porque sucesso para Deus não está relacionado a aplausos ou aceitação pública. Sucesso para Deus está relacionado à obediência e à fidelidade ao propósito. Jeremias profetiza: o povo não se arrepende. Deus então vai usar a vara disciplinadora, Maer Salau Hasbaz, castigo iminente. A vara disciplinadora se estenderá. Nabucodonosor chamará Nebuzaradã, e dá para se ouvir o trote dos cavalos dos babilônicos viajando para Jerusalém, as carruagens, os cavalos em cima dos cavaleiros, ou os cavaleiros em cima dos seus cavalos. Os muros são derrubados, os portões são queimados a fogo, o templo é saqueado, e o povo é levado cativo para a Babilônia. Na primeira leva, no meio dos nobres, dos ricos, o profeta Daniel. Na segunda leva, no meio dos oficiais, o profeta Ezequiel. E a terceira leva, o profeta Jeremias, no meio dos pobres. A ferida foi aberta, o povo está cativo, eles não deram ouvidos à voz de Deus. Maer Salau Hasbaz, 70 anos de cativeiro babilônico, porque eles ficaram 490 anos sem guardar o ano sabático. O ano sabático era o 7º ano. 6 anos tinham que trabalhar na terra, mas no 7º eles tinham que descansar e confiar em Deus. Ficaram 490 anos sem guardar o ano sabático. Agora, pegue 490, divida por 7, que é o número do ano sabático, vai dar exatamente 70 anos de cativeiro babilônico. Eles estão na Babilônia, e os babilônicos dizem a eles: cante um cântico de Sião, e eles não podem, porque as harpas estão penduradas nos salgueiros. Quando é que a ferida fecha? Quando eles aprenderem a lição. Quando é que a ferida vai fechar? Quando eles aprenderem a não se misturar mais com a idolatria, com os pecados de promiscuidade sexual. Quando eles aprenderem que servir a Deus deve ser com integridade e com santificação. O cativeiro babilônico termina. O mesmo Deus que levantou Nabucodonosor, agora levanta Ciro, imperador medo-persa, liberta o povo da Babilônia. O primeiro nome do filho de Isaías se cumpriu, Maer Salau Hasbaz, mas o segundo também tem que se cumprir, Sear Jassub. Os remanescentes voltarão, e isso aqui é para dar pelo menos um grito de glória. Caia quem quiser, Deus sempre vai ter um remanescente para estar de pé. Se suje quem quiser, Deus sempre vai ter um remanescente para continuar limpo e servindo a Deus com integridade. Eu vou liberar uma palavra, reaja como você quiser, mas reaja. Haverá restauração, haverá um remanescente fiel, haverá alguém que se levantará para servir a Deus em novidade de vida. Você está proibido de desistir, porque a aparência que nos dá, olhando, é que a situação degringolou-se. Mas Deus está falando com alguém aqui. Pode parecer que os injustos estão vencendo, mas no final da história veremos de quem é a verdadeira vitória. Se você é fiel e não vai se entregar, e acredita que os remanescentes estarão de pé, custe o que custar, levante a sua voz e libere um grito de vitória neste santuário. Libere um grito de glória a Deus neste santuário. Deus sempre terá um remanescente fiel. Vamos interpretar o capítulo lido e encerrar o sermão desta noite. Entendo que a hora passou muito rápido, mas eu preciso dizer isso a vocês, para, de forma digna, entregar o que recebi do Senhor. Os remanescentes voltarão. Nós vamos aprender a lição.
A vara disciplinadora de Deus está nos ensinando. E agora passo a dizer com muito temor o que vou dizer. Nunca vivemos um tempo de tantos escândalos. Nunca vivemos um tempo de tanta briga pelo poder. Nunca vivemos um tempo como agora de tanta vaidade eclesiástica. Só que Deus está falando conosco, aprendam a lição. Enquanto não aprenderem a lição, eu não tirarei a vara da disciplina. E Deus usa a boca desse simples vaso de barro para dizer: vai chacoalhar a nação brasileira. O que temos visto não pode se comparar com aquilo que ainda virá. Deus vai começar a tratar em público aquilo que não se deixou tratar em secreto. Ele levantará as vestes dos sacerdotes. Vem coisa pior por aí, mas Deus está dizendo: os remanescentes não vão se corromper. Os remanescentes não vão se entregar. Será que tem pelo menos uma meia dúzia de remanescentes aqui, que num grito de glória pode dizer assim, ó: venha o que vier, eu vou estar de pé. Aconteça o que acontecer, eu não me rendo, não negocio, não vou ceder. Eu vou permanecer naquilo que fui ensinado. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Só quem está sentindo o temor que eu estou sentindo, segure. Aperte a mão dele ou dela até ele dizer um grito de glória a Deus. Levante a mão dele ou dela como uma bandeira. No púlpito também, se puderem. Balance a mão dele ou dela e diga assim, ó: caia quem quiser, você vai estar de pé. Se suje quem quiser, você vai ficar limpo. Você não vai negociar valores inegociáveis. E lá vai agora a guerra para vencer. Balance a mão dele e dela e diga assim, ó: o diabo não vai tocar na tua unção. O diabo não vai tocar no teu ministério. O diabo não vai tocar na sua família. Se você é um remanescente que não vai negociar, junto com a mão levanta a voz. E se for pentecostal e estiver funcionando, abre a boca para adorar, porque Deus está falando neste lugar. Não tem negócio. A figueira vai balançar, as estruturas chacoalharão, mas vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Libere esse grito de vitória que está entalado na sua garganta. Libere esse grito de aleluia que está entalado na sua boca. Deus está falando conosco. Capítulo 40 ao 66, e eu concluo. Tem remanescente recebendo dons do Espírito Santo aqui agora. O Espírito acabou de falar ao meu coração. Deus está colocando dons perfeitos em vasos imperfeitos. Ninguém te viu, mas Deus te viu. Ele está vendo a tua sinceridade, a tua integridade, e Ele está falando contigo. Eu estou te entregando ferramentas do Espírito esta noite. Capítulo 40 ao 66. Restauração. 42. Eis aqui o meu servo, a quem sustém,
o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. No meu filho Jesus repousa a minha glória. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça, não chamará a atenção para si, porque quem é, não precisa mostrar que é, e quem tem, não precisa mostrar que tem. Termino no 3. A cana trilhada não quebrará. Cana aqui, meu querido sobrinho Guilherme Galvão, não é cana de açúcar, porque no Egito, na Síria e também nos termos de Israel, não se cultivava cana de açúcar. A cana aqui eram plantas caníceas que tinham caules grandes e sustentavam flores bonitas. Essas plantas, muitas delas, ficavam na beira da estrada e elas podiam ser machucadas pelo vento, pelo sol, pelo trote dos cavalos e pela roda das carruagens. Essas plantas, machucadas muitas vezes, tinham raízes, e quando alguém olhava para elas machucadas, diziam: não servirão mais para nada. Mas a cana que foi machucada, seja pelo trote dos cavalos, ou pela roda das carruagens, ou pelas tempestades da vida, não será quebrada. Sabe o que Deus está falando? Eu vou restaurar aquilo que está machucado, eu vou restaurar aquilo que foi ferido. 40 anos que uma planta foi plantada em Camboriú. Gideões missionários da última hora passaram por aqui os trotes de alguns cavalos, passaram por aqui as rodas de algumas carruagens. O diabo lutou muito contra essa plantação. Acharam até que ela não sobreviveria. Não vamos entrar em detalhes, mas que a planta foi machucada, foi. Mas quem plantou ela se levantou. E ao cheiro das águas ela está frutificando de novo. Não com autopromoção e não com vanglória, mas com um homem que levanta todo dia às 6 da manhã para dizer: Senhor, preserva a planta, preserva a planta, preserva a planta. Pastor Moisés, a planta será preservada. Satanás achou, pastor Renan, que ia machucar a planta e que ela não levantava mais, mas árvore plantada por Deus ninguém arranca, e história escrita por Deus ninguém apaga. Dá para bater na mão de alguém e dizer: a planta está viva, a planta está de pé e está preservada, a planta está regada pelas águas do Espírito Santo, e quem viver verá, pastor Zilmar, o que vai vir por aí ainda: fogo, poder, glória, autoridade de Deus. Sai da frente, Satanás, a planta está preservada, a planta não foi quebrada. Aonde houve vergonha, haverá honra. Vou repetir até você reagir. Enquanto não reagir, eu não paro. Aonde houve vergonha, haverá honra.
Aonde houve descrédito, haverá crédito. Aonde houve desconfiança, haverá confiança. Altar profanado será altar santificado. Brada o Espírito de Deus. A planta está viva, a planta está viva, a plantação está viva, está viva, está viva, Gideões, está viva. Não foi quebrada a planta machucada. E para terminar, fechei a Bíblia. Não vai apagar o pavio que fumega. 40 anos queimando, não é agora que vai apagar, pastor Neutinho. 40 anos queimando. É verdade que tem muito borrão que ainda precisa sair, mas a espivitadeira de ouro está pronta. Jeová vai limpar o pavio. Vai queimar, vai queimar, vai queimar. Não vai apagar o pavio que fumega. Então recebe e reage. Jesus assopra no pavio, o fogo pega. Jesus assopra no pavio, o fogo pega, 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 pega. O fogo pega. Jesus assopra no pavio, o fogo pega. Aleluia! Quantos pavios estão incendiados aqui esta noite? Pegue na mão da pessoa que está ao seu lado e eu termino. Aperte a mão dele até dizer um glória a Deus. Não, se o glória a Deus foi baixo, é que o pavio está com borrão. Aperta a mão dele até ele dizer um glória a Deus, um aleluia. Balance a mão dele, diga assim, ó, não vai quebrar a cana. A planta não será arrancada e nem vai apagar o pavio que fumega. Levanta ele dessa cadeira, dá um salto, fica de pé. Deus está falando conosco. Ele vai incendiar pavio. Bruno Pedro, cadê seu microfone, meu filho? Vem aqui do meu lado. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. Gideões, feche esses corredores todos de mãos dadas, por favor. Todos. Todos. Se Deus é vivo e Ele está na casa, escute o barulho do Espírito intercedendo por alguns. Escute. Deus está levantando gente aqui esta noite. Não vai apagar o pavio que fumega. Satanás pensou que ia assinar o teu atestado de óbito, então lá vai. Responda para ele o que Miqueias respondeu. Não te alegres ao meu respeito, ó inimigo meu. Lá vai, ainda que eu esteja caído, Deus vai me levantar. Ainda que eu esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Levante a mão desta pessoa como uma bandeira, por favor. 10:30 da noite. Dez e meia da noite, o Espírito Santo acabou de falar comigo. Vai ter incêndio, vai ter fogaréu, vai ter restauração. Está preparado para receber tudo que Deus vai mandar aqui? Levanta a mão desse irmão lá no terceiro andar, como diz pastor Galvão. Segura só um pouquinho.
Tem algo diferente acontecendo aqui. Le mandoia canto e me forche ne manchoia se. Oromuti o coi amante forchi maio se. E amando che amate mai come me dei. Au amando come me mate caia de mando. Ela manda uma bacia cantina barra. Não vai quebrar a cana e não vai apagar o pavio. Levanta a mão bem alto, enche o pulmão de ar. Os crentes de guerra e de altar estão no ginásio. Os crentes que vão dar lugar estão no ginásio. Os remanescentes estão de pé para dizer que não tem negócio e que nós vamos queimando o pavio e fazendo a obra até o arrebatamento. Limpa a sua garganta assim comigo, ó. Enche o pulmão de ar. Nós vamos para um brado agora. Eu oro daqui, você repete aí para chacoalhar esse ginásio. Vamos lá? Enche o pulmão de ar e grita comigo assim, ó: Senhor meu Deus, nós ouvimos a tua palavra e aprendemos que não é só trabalhar, é ser santificado, que não é só ser usado, é ser aprovado, virá a disciplina, mas nós aprenderemos a lição. Sear já sube, os remanescentes voltarão, a cana não quebrará e o pavio não apagará. Não abrimos mão da presença de Deus, não abrimos mão de sermos pentecostais. E como prova disso, a partir de agora, eu vou abrir a minha boca para adorar. A cana está preservada e o pavio está pegando fogo. 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 Vai, Gideão! Vai! Adore ao Senhor! Deixa queimar o pavio. O Rei da Glória se despiu da majestade. Deixa queimar o pavio. Com pecadores, nenhum brilho ou trono revelou. Olha lá o pavio queimando. Que os seus olhos viram. Deus te preservou para esse tempo. Quem acreditaria que o seu cetro já regeu o tempo? Homem tão simples. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado aí, diga para ela: não vai quebrar a cana e nem vai apagar o pavio. Que fumega! Se estrear, quem notaria que sua voz chamou o mundo à existência? E aquelas mãos fez o homem à sua semelhança. Como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, não tinha glória, seu coração na cruz rasgou. Ficou calado, assinou todas as nossas culpas. Não tinha manchas, no Calvário não reclamou. Foi maltratado e humilhado, o Cordeiro de Deus, mas foi fiel até o fim. Ele tira o pecado do Levante mundo, a mão para adorar. nos revela a eternidade e a sua glória aqui. Vai, Bruno! Mas como um leão rugirá e todo olho o verá, em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão.
pavio pegando fogo de O mal novo. foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. O recalabachu, recandaraba. Ele ressuscitou, Emanuel. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida. Eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra A viva, plantação pastor. tá viva. Jeová Nissi, Jeová Rafa, Jeová Shalom, A Deus árvore Adonai, não morreu. Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus é o Shaddai, e ao me chamar, com toda a glória o adorai. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida. Eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, vivo, palavra tá viva, vivo, bom tá pastor. vivo, Jeová tá Nissi, vivo, Jeová tá Rafa, vivo. Jeová Shalom, Deus Adonai, Kadosh é o Elion, Jeová Jireh, o Elohim, Deus é o Shaddai, e ao me chamar, com toda a Emanuel. Emanuel, o verbo rei da eternidade, o pão da vida. Eu sou o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor, libertador e salvador, a rocha eterna, palavra viva, bom pastor. Não Jeová quebrará Nissi, a cana Jeová que Rafa, foi Jeová trilhada, Shalom, Deus Adonai, e nem Kadosh é o apagará Elion, o Jeová pavio Jireh, que o Elohim, fumega. Deus é o Shaddai, e ao me chamar, com toda a glória o adorar. Levante a mão para cantar. Mas como um leão rugirá, e todo em glória marchando ele vem. Sobre as nuvens ele vem. Ele é o leão e o cordeiro. O mal foi vencido, o céu cantou. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Abre a boca, levanta a mão para adorar. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Cana quebrada, preservada, pavio que fumega, incendiado. Pastor, eu quero isso para minha vida de hoje em diante. Estou sofrendo ataque, estou sofrendo guerra. Acharam que era o meu fim, mas nesta noite Jesus soprou no pavio, preservou a cana, e eu tomo posse desta palavra. Quantos tomam posse dessa palavra e pode dar um grito de glória a Deus esta noite? Você foi tocado por ela? Você acredita nesse novo tempo para a sua vida? Então você que toma posse dessa palavra profética, sai correndo do teu lugar e vem aqui à frente. Eu quero ministrar uma oração sobre você. Vem, cana trilhada. Vem, pavio que fumega. Mas vem correndo para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Vem correndo. Cadê você que está entregando a vida para Jesus esta noite? Cadê você que estava afastado da igreja e quer se reconciliar? Dá mais um passo para frente, por favor. Está vindo uma multidão aí atrás de você. Vem, cana quebrada. Vem, pavio que fumega. A história não acabou. Se tiver alguém se entregando a Jesus, dá um sinal com a mão, por favor. Mas vem. Eu vou fazer algo aqui, pastor Zilmar, se o senhor me permite. Pastor Ângelo Galvão, vem aqui do meu lado. Pastor Guilherme Galvão, Renan Lopes, Reginaldo Ribeiro,
Os demais pregadores, vem, filho. Pastor Moisés Martins, Pastor Edivaldo Filho, Alabandória. 10 anos depois, eu retorno ao púlpito dos Gideões para dizer que Deus preserva a cana quebrada e que Ele não deixa pavio que fumega apagar. Pastor Ângelo Galvão é o meu melhor amigo. A única diferença é que ele é rico e eu sou pobre. E ele nasceu de noite e eu de dia. Nós sonhamos muitas vezes, sentados num colchão no chão, em estarmos juntos no púlpito dos Gideões. Hoje presidimos igreja, pregamos, porque Deus é o maior patrocinador de sonhos que eu conheço. Eu vi Deus usando o Ângelo um ano aqui, e dizendo para o Renan que o Deus que tinha levantado um negão estava levantando outro. E como eu me maravilho de ver esses meninos pregarem. Sabe por quê? Deus não é Deus de nova geração. Deus é Deus de próxima geração. A corrida aqui não é de disputa, a corrida aqui é de bastão. É um passando, entregando para o outro, dizendo: vem com o pavio fumegando, vem com o pavio pegando fogo, não deixa a cana ser quebrada. Se tiver mais alguém sonhando, pode vir, porque Deus vai fazer algo muito forte aqui. Eu tenho um filho de 15 anos, cadê o Júnior? Vem cá, meu filho. E tem um sobrinho que eu amo como filho, Guilherme. O Deus que fez conosco vai fazer com vocês também. Eu quero que você, com muita intrepidez, porque nós vamos orar juntos, você pegue a sua mão direita, coloque no ombro da direita e a mão esquerda no ombro do crente da esquerda. Antônio Márcio, vem aqui. Pastor Antônio Márcio, cadê você? O homem que profetizou o nascimento da minha filha. Vem cá, profeta do Altíssimo. Eu quero que você balance essa pessoa até ela ficar irritada. É para balançar mesmo. Diga assim: pensaram que você estava morto, mas olha você aqui. Pensaram que o pavio ia apagar. Olha o pavio pegando fogo, pastor Reginaldo Ribeiro. Nós temos história. O diabo fez de tudo para que nós não chegássemos aonde chegamos, mas Deus preservou a cana. Deus preservou o pavio pegando fogo. Então chacoalhe essa pessoa e diga assim: ó, a glória da segunda casa vai ser maior do que a glória da primeira casa. Diga para ele: você pode acreditar? Então, se pode acreditar, pode abrir essa boca para adorar, pode abrir essa boca para fazer festa. Deus está falando com você esta noite. Eu vou pedir que todos os pregadores que estão aqui cheguem um pouquinho mais para frente. Guilherme, fica aqui do meu lado. Lá, pastor Moisés. Nós vamos estender a mão sobre o povo. Deus disse na boca do seu pai que o Deus que ia levantar um negão, levantava outro. E está aqui o Renan. Pastor Galvão parece que tem 2 pulmão, né? 2 é o natural, parece que tem 4. O Renan parece que tem 6, né? Eles têm um fôlego que é... Você olha e fala: de onde vem tanto fôlego? Renan vai começar orando. E depois que o Renan orar, o Deus que levantou um negão vai levantar outro. E esse outro é Guilherme Galvão. Sonha com isso aqui.
Enquanto ele estiver orando, o Bruno vai cantar e você vai receber um impacto da glória de Deus tão poderoso, e os pregadores vão estender a mão para abençoar você. Só quero te dar um conselho: dá lugar. Pastor Gilmar disse: Eduardo, pode pregar que até meia-noite é dia. O pavio vai pegar fogo e você vai para casa falando língua estranha na rua, vai para casa adorando. Renan, ora, depois passa pro Guilherme, Bruno vai cantando e vamos ver o que Deus vai fazer aqui. Ó Deus, Tu que habita entre os querubins, aonde estiver alguém comigo agora, aonde tiver alguém que sonha, aonde tiver alguém que crê, aonde tiver alguém debaixo de uma promessa, Deus, aonde tiver uma cana que mesmo ferida permaneceu, aonde tiver um altar, Pai, incende sobre ele agora, acende o braseiro sobre ela agora, aonde tiver uma mão levantada, aonde tiver um coração aberto, aonde tiver alguém que acredita no poder da tua palavra, aonde tiver alguém que este exato momento está diante do teu altar, pega ele agora, pega ela agora, enche até transbordar. Jesus, aonde tiver alguém que não é batizado com o Espírito Santo, batiza com o Espírito Santo agora. Aonde tiver alguém que ainda não falou em línguas, há muito tempo não fala em línguas, renova ele, renova ela agora. Espíritos de enfermidades, é ordem de Deus, em nome de Jesus, bata em retirada. Jesus dos crentes, aonde tiver um vaso que quer ser cheio, transborda ele agora. Olha a unção, 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 olha a unção. Os batizados com o Espírito Santo, comece a orar em línguas agora. Os batizados com o Espírito Santo, começa a orar em línguas agora. Receba, receba,